Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Nos ajude deixando seu like. Muito obrigado a todos. O poder do sangue de Jesus. Há poder e redenção para todos e cada um de nós no sangue de Jesus Cristo. Uma mulher budista dizia-me que não podia entender como podia ser isso. Possivelmente, dizia-me, um homem poderia morrer por outros 100, ou no máximo por 1000, mas nunca por toda a humanidade. Não só os budistas, mas também as pessoas que professam muitas outras religiões. O conceito do perdão através do sangue de Jesus Cristo resulta-lhes um tanto revolucionário. Em geral, as pessoas pensam que cada um deve pagar por seus pecados, agora ou em outra possível existência. A revelação cristã é a gloriosa verdade que Jesus Cristo pagou tudo por todos. Nossas dúvidas nos traem quando nos impedem de comprovar em nossa própria experiência o poder purificador do sangue de Jesus Cristo. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio de Jesus. Atos 13:38, região autônoma, proclamava o apóstolo Pablo. O verdadeiro perdão é tão importante como a cruz sobre a qual Cristo comprou. Nenhum homem pode entender o perdão a menos que comprove-o por experiência própria. Se o gozo que resulta do perdão pudesse ser comunicado a outros, possivelmente alguns acreditariam muito maravilhoso para acreditá-lo. Podemos estar absolutamente seguros de que o perdão é divino e não um conto de fadas ou algo subjetivo que nós gostaríamos ver cumprido. O perdão tem seu fundamento na rocha, na verdade histórica do sacrifício redentor de Jesus Cristo, que foi quem sofreu, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. 1 Pedro 13:18. A cruz não foi imaginária, era sangue real e verdadeiro que nela se verteu. E é este sangue que na verdade limpa os pecados, e faz muito mais. Queria me referir a algumas características significativas do sangue de Jesus e os benefícios que recebemos dele. Quanto mais profundamente leiamos e meditemos na palavra de Deus, mais surpreendente e gloriosa nos fará esta verdade. Aplicar o sangue em toda a Bíblia. Ao falar do sangue de Jesus, não utiliza-se outro qualificativo que precioso. Unicamente o sangue de Jesus é reconhecido assim. Em toda a história do povo de Deus, milhões de animais foram sacrificados para expiação dos pecados, mas o sangue deles não era precioso. Os sacrifícios de Israel no Antigo Testamento simplesmente serviam para cobrir de sangue os altares. Não era arrependimento a não ser, simplesmente, uma questão cultural. Suponhamos agora que você tem uma mesa com uma mancha enorme. Quando vem visitas, você cobre a mancha com uma toalha para que ninguém a veja. Mas a mancha somente está coberta, não foi tirada. Este é o significado do término expiação no Antigo Testamento. Cobrir. Os rios de sangue de milhares de animais sacrificados não eram capazes de limpar os pecados a não ser cobri-los momentaneamente. Isso explica o entusiasmo do João o Batista, quando viu Jesus aproximando-se dele no Rio Jordão e exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1:29. Região autônoma. O sangue de Jesus atua debaixo da toalha e de trás de cada fachada. Atua diretamente sobre os problemas e pecados de todos aqueles que põem sua fé em Jesus Cristo. Unicamente o sangue do Cordeiro de Deus tem poder para salvar. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para homens e mulheres de todas as idades. Enquanto Jesus ia pelo mundo liberando as pessoas da opressão de Satanás, o antigo enganador observava-o. Os cegos viam e os paralíticos caminhavam. Cristo destruiu as obras do diabo paulatinamente. Satanás chiava os dentes e planejou destruir a Jesus Cristo Senhor. Semeou a maldade no coração de muitos homens para que crucificassem a Jesus. Contemplou com perversa satisfação como as misericordiosas mãos do Mestre eram atravessadas pelos pregos e sujeitas a um madeiro. Mãos que pensou, não lhe causariam problemas. Assunto terminado. Que engano cometeu Satanás? Precisamente aquele sangue que se derramou é que hoje destrói seu domínio sobre homens e mulheres em todo o mundo. Em uma ocasião, um ateu me desafiou em um programa de televisão, me dizendo que não acreditava que houvesse poder algum no sangue de Jesus. Faz 2000 anos, diz-me, que se derramou o sangue de Jesus, e se houvesse poder algum nele, como você diz, as coisas não estariam em tão lamentável estado. Então lhe respondi: Senhor, também faz muito tempo que conhecemos o sabão e o ar em todas partes. Sem embargo, ainda há pessoas sujas. As pessoas não são limpas simplesmente porque existe o sabão. Nem sequer quem trabalha em uma indústria de sabão. Se você quer saber o que pode fazer o sabão, precisa apropriar-se dele e usá-lo. Então verá o efeito. Da mesma maneira acontece com o sangue de Jesus. Não é suficiente saber de sua existência, cantar dele, ou pregá-lo. Eu agora o desafio a você, Senhor.
Disse-lhe: aplique o sangue de Jesus à sua própria vida cheia de pecados, e você se somará às centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro que cantam e dizem: há poder, sim, sem igual poder em Jesus, quem morreu. Há poder, sim, sem igual poder no sangue que ele verteu. Sangue distinto de todo outro sangue. O nosso é sangue comum, mas o de Cristo é sangue santo. Há poder no sangue de Jesus porque nenhum homem que jamais tenha vivido teve sangue como o dele. O sangue de Jesus é santo simplesmente porque a Bíblia a define como precioso. Há, entretanto, alguns detalhes com respeito ao sangue que é muito interessantes. No momento de nossa concepção, todos herdamos características de grupo e fator de sangue. No geral, uma análise de sangue permite determinar se certo homem foi ou não pai de certo menino. O sangue de um menino e a de seu verdadeiro progenitor oferecem elementos que permitem estabelecer, cientificamente, alguma possível relação genética. Existem 15 grupos de sangue humano, além de um número de grupos detectados somente em algumas famílias isoladas e outros que se encontram presentes virtualmente em todos os indivíduos. Segundo o Dr. James V. Lima, um só sistema pode incluir um ou vários antígenos ou fatores de grupo sanguíneo. É possível um número infinito de combinações. Até parece possível que o tipo de sangue de uma pessoa seja tão individualmente específico como são suas impressões digitais. Hematologia p. 976. Dr. James V. Lima. O Dr. Lima menciona também que o RH de uma mãe pode ser positivo e o de seu bebê negativo. O sangue da mãe alimenta o feto por meio da placenta, a qual a sua vez evita que o sangue dela entre nas veias de seu bebê, a menos que algum dano provoque uma perda. Practical Student Obstetrics, p. 40. Doutores S. Fender e V.R. Tyndall. Practical Obstetric Problems, p. 981. Dr. Ian Donald. Entretanto, com Jesus se apresenta uma nova situação. Ele não tinha um pai terreno, humano. Não seria possível agrupar seu sangue porque era único. Seu sangue é independente de toda a herança genética. O pai de Jesus foi o pai celestial. A Bíblia explica cuidadosamente isto. Deus inspirou a Lucas, o médico amado, para que nos contasse os detalhes, os quais certamente recebeu de Maria, a mãe de Cristo. Ela poderia falar sem pudor com um médico, de modo que São Lucas nos brinda com esse relatório. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1:34-35 AC. Maria e José estavam comprometidos, mas ainda não tinham convivido como marido e mulher. Maria, uma mulher virgem, tinha concebido por um milagre de Deus. Portanto, Cristo não tinha fatores sanguíneos herdados de José ou dos antepassados de José. Jesus Cristo foi o unigênito do Pai. João 1:14. Com respeito ao tipo de sangue de Maria, uma mulher pode dar à luz a um filho que tem um grupo sanguíneo incompatível com o seu próprio. No ventre, o bebê desenvolve o seu próprio sangue, que até pode ser de um tipo oposto ao de sua mãe. O sangue de Jesus foi seu próprio sangue divino, e isso constitui o segredo de seu poder. Além dele houve somente um homem cujo sangue não foi recebido por via genética: Adão, o primeiro homem, mencionado em Lucas 3:38 como de Deus quanto à sua ascendência, quer dizer, uma criação especial sem antepassado humano algum. A Bíblia chama Jesus o último Adão, Cu 15:45, quer dizer, o último do qual anteriormente houve só um. Seu corpo, igual ao de Adão, especialmente preparado, como diz a Bíblia em Hebreus 10:15. Deus fez que Maria concebesse um filho varão sem passar pelas necessidades biológicas normais, porque nada é impossível para Deus. 2. Na natureza se conhece o nascimento sem intercâmbio sexual como origem, ou seja, partenogênesis. Não se sabe, entretanto, porque algumas espécies podem reproduzir-se sem a participação de machos e fêmeas, como acontece com a pulga aquática e o rotífero. Em troca, espécies não têm esta peculiaridade. Professor John Maynard Smith, da Telegraph, 4 de junho de 1990. A possibilidade existe, entretanto, sem lugar a dúvidas. O nascimento de Cristo foi sobrenatural, totalmente diferente de qualquer tipo de partenogênesis. Entretanto, existe uma grande diferença entre o primeiro Adão e o segundo. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. 1 15:2.47. A contaminação do Adão pelo pecado corre pelas veias de todos nós.
mas pelas razões recém-assinaladas, não circulou pelo sangue de Jesus. Seu sangue é santo, o sangue de Deus. Coisas ainda maiores nos revelam. A Bíblia declara que o sangue de Cristo é em realidade o sangue de Deus. Feitas 20 e 28 fala de a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Como é isto possível? Tendo em conta que Deus é espírito, um espírito não tem carne nem sangue. A resposta é simples. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. No ventre da Virgem Maria, a deidade e a humanidade se unificaram. O sangue de Jesus é o sangue de Deus o Filho, sangue divino. O sangue do Todo-Poderoso é totalmente eficaz. Do ponto de vista jurídico, o indivíduo pode derramar seu sangue, dar sua vida, em lugar de outro, embora somente por um. Mas o sangue de Jesus Cristo não está sujeito a tal limitação. Aqui intervém o caráter infinito de Deus. O sangue do Filho de Deus tem graça para cobrir todo o meu pecado, e deste modo todo o pecado do mundo. Deus demonstrou o poder do sangue quando Israel saiu do Egito. Os israelitas deviam sacrificar e comer o cordeiro da Páscoa. Se uma família era muito pequena, podia compartilhar o cordeiro com outra família. Êxodo 12:4. Esta é uma formosa caracterização de Jesus, o Cordeiro de Deus muito grande para uma só família, também para a família do Judas Iscariote, quem entregou Jesus como cordeiro aos sacerdotes, ou para os apóstolos no último jantar. Um deles possivelmente estava pensando nisto quando escreveu. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2:2. Mais adiante, em visões, João vê uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, que lavaram suas roupas, e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:9,14. Sangue que fala. Em Hebreus 12:24 nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos fala melhor que o de Abel. Abel foi assassinado por seu irmão Caim. O que disse o seu sangue e o que diz o sangue de Jesus Cristo? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Gênesis 4:10-11. O sangue de Abel denunciava a morte e assassinato, e reclamava vingança. O sangue de Cristo também tingiu a terra. Mas que palavras melhores para anunciar? Fala de vida, e não de morte. O sangue de Abel é sangue de morte, mas o sangue de Jesus é sangue de vida. O sangue de Abel exigia vingança, mas o sangue de Jesus oferece perdão. Como escreveu Charles Wesley, 5 feridas sangrantes, no Calvário recebidas, delas emanam orações eficazes, e oram por mim com poder. Perdoa-me, ó perdoa, gemem elas. Não permita que mora esse pecador por quem se há pago o resgate. Caim foi castigado pela morte do Abel, mas ninguém recebeu castigo ou sofreu pela morte de Cristo. Pelo contrário, Cristo sofreu a morte por nossa causa. O Calvário não deu origem a vinganças nem represálias. O assassinato do arquiduque Ferdinando desencadeou a Primeira Guerra Mundial, mas Cristo fez a paz mediante o sangue na sua cruz. Colossenses 1:20. Quando os soldados usaram martelo e pregos para sujeitar o corpo vivo de Jesus Cristo às travessas de madeira, seu sangue os salpicou. Em todo o sentido da palavra, as mãos deles estavam manchadas com o sangue de Cristo. Entretanto, Jesus continuou orando: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se Deus perdoou o pecado daqueles soldados, foi somente através desse sangue que eles fizeram correr. Não há perdão de pecados se não haver derramamento de sangue. Hebreus 9:22. E isto é somente pela sangue de Jesus Cristo. Sangue da vida. O sangue de Jesus produz vida. O mesmo afirmou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6:54. Beber, é óbvio, uma figura retórica, não é algo literal, porque Jesus ainda estava vivo quando disse. O que significa é apropriar do perdão de Deus através do sangue de Jesus, pela fé, e aplicar espiritualmente o poder de seu sangue à nossa necessidade. E aqui é onde a imensidão da obra realizada no Calvário nos faz patente. Quando a lança, atravessando o lado de Jesus, abre o seu coração e dele correm sangue e água, também o coração de Deus se abre. O rio de vida que fluiu sobre a cruz iniciou uma fonte eterna de vida e de misericórdia, e segue fluindo, tão fresca como sempre, do lado ferido do meu Salvador. Não é água, a não ser sangue. Depois que a morte de Abel manchasse a terra, feito registrado em Gênesis 4:11, encontramos outra matança nos versículos 21 a 24.
executada por Lameque, a arma forjada por Tubal-Caim e a maldade já exaltada em música pelo Jubal, desencadeou mais e mais derramamento de sangue. O sangue de Abel que gemia da terra se converteu em um gigantesco coro de vozes, e Deus ouviu. Finalmente lemos que corrompeu-se a terra diante de Deus, e estava a terra cheia de violência. Eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra. Gênesis 6 e 11. 17. Deus fez entrar Noé na arca, e aquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as cataratas dos céus foram abertas. Gênesis 7 e 11. As águas subiram e alagaram a terra até cobrir as montanhas. Serve isto para lavar a terra e deixá-la limpa? Por certo que não. Imediatamente depois do dilúvio, Deus disse a Noé que somente o sangue podia limpar o pecado. Deus tinha muito o que ensinar à raça humana. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Gênesis 9 e 6. Mas Deus tinha criado o homem para viver, não para morrer. Portanto, havia um só caminho. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1 e 29. E o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Seu sangue tira tudo. Alguns acreditam que as águas do batismo podem limpar sua alma, ao ser mergulhado na água. Imaginam que a cerimônia religiosa lhes lavou os seus pecados. Entretanto, isto não é certo. Se as águas do batismo pudessem tirar nosso pecado, Jesus Cristo nunca haveria necessitado sofrer uma morte tão cruel. Mas não havia alternativa. Readquiridos. A Bíblia se refere a nós como tendo sido resgatados com o sangue precioso de Cristo. 1 Pedro 18 a 19, o que significa que fomos redimidos, comprados novamente, readquiridos por Cristo. Ao seguir a Satanás e ao pecado, o homem se vendeu a si mesmo ao diabo e necessitava ser resgatado. Podemos pensar então que quando Jesus pagou por nosso resgate com seu sangue precioso, esse sangue foi pago a Satanás? Não, nunca. O preço da nossa salvação ingressou na corte da justiça de Deus, como nos diz em Hebreus 9, 24 a 26. O Senhor pagou o preço total. O dinheiro para nossa salvação não estava em seu bolso, mas sim corria por suas veias. Não houve discussões sobre preço, reintegração, desconto ou resgate possível. Jesus deu até a última gota de sangue de seu coração por nós. Portanto, nossa salvação não pode ser posta em dúvida por ninguém na terra, no céu ou debaixo da terra, nem agora nem na eternidade. O sinal do sangue. 1. O primeiro sinal é interno. Trata-se da limpeza interior. Quando um pecador invoca o nome do Senhor para ser salvo, e aceita pessoalmente a Jesus Cristo como seu Salvador, o sangue de Jesus realiza um trabalho intenso e profundo. Somos limpos em nossa alma e mente, consciente, subconsciente ou inconsciente. Isto destrói todo pensamento ou fantasia maligna. Basta de pesadelos em relação ao inferno. Agora são visões e sonhos de origem divina. Que maravilhoso é sonhar com Jesus. Nosso passado já desapareceu e Deus não se lembra dele. Já não precisamos andar removendo um ontem, pedindo perdão permanentemente pelo mesmo. Deus o apagou de sua mente. Entretanto, isto não significa que já sejamos cristãos espiritualmente aperfeiçoados. À medida que nos alimentamos da palavra de Deus, o Espírito Santo irá levando progressivamente de uma dimensão a outra. 2. O outro sinal é externo. Posso explicar isto ao estilo da Bíblia. Está prefigurada no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento. Lemos que puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e tendo Moisés imolado o carneiro, tomou do sangue deste e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Levítico 8, 22 a 23. E este é o cumprimento no Novo Testamento. Depois que Jesus nos limpa interiormente de todos nossos pecados por seu sangue, nós somos assinalados exteriormente com uma marca. Assim como houve uma gota de sangue sobre o lóbulo da orelha de Arão, sobre o seu polegar e sobre o dedo gordo de seu pé, do mesmo modo o crente renascido está marcado com sangue. Está claro, isto não é uma marca em nosso corpo físico, a não ser uma que o céu e o inferno podem discernir. Satanás a reconhecer. Quando os filhos de Deus caminham pela rua, os demônios sabem perfeitamente os quais são. Imaginam esta conversação entre demônios. Olhe, vê-se que vem ali, tem a marca do sangue de Jesus em sua orelha, polegar e dedo gordo. Pertence a Jesus Cristo. Nem te ocorra tocá-los. Para nós é perigoso. Anime a tocá-los e te asseguro que terá que lutar com toda uma legião de anjos que o defenderão. Se nós, os seres humanos, cuidamos do que nos pertence, e o protegemos, disto podemos estar totalmente seguros. Deus também cuida de sua propriedade. Custamos muito caro a Deus. Como podemos descuidar e nos perdermos? Fostes comprados por preço.
O preço do sangue precioso de Jesus. 1 Coríntios 6:20. Quando Jesus tem o controle de nossa vida, Ele cuida e nos protege. Enquanto isso nós lhe sigamos, Ele não permitirá que voltemos a ser possuídos por espíritos imundos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Salmos 91:1. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. Este é o amparo glorioso e perfeito que o Senhor exerce sobre seus filhos, livres. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54:17. Nenhuma maldição pode fazer-se efetiva contra nós, e não há trabalho de bruxaria que possa nos fazer danos. Como pardal perdido ou andorinha sem ninho, a maldição sem motivo jamais chegará a seu destino. Provérbios 26:2. Servimos a um Deus poderoso, não é um Deus esforçado que faz o melhor que pode, mas às vezes perde alguma batalha. Ninguém pode extorquí-lo nem forçá-lo a transigir com o diabo. Ele jamais poderia fazer sociedade com um espírito maligno, qualquer que fora, e compartilhar o direito de posse que ele tem sobre nós em virtude do sangue de Cristo. Siga a Jesus e você será filho do Senhor. Reinar bom que vive com esta segurança. Eu estou marcado com o sangue de Jesus e ninguém poderá me arrancar de sua mão. Satanás não pode sequestrar minha alma. Esta escondida com Cristo em Deus, o qual é uma caixa forte dentro de uma abóbada de segurança, e leva o selo do sangue de Jesus. Colossenses 3:3. O sinal é eterno. O sinal do sangue é permanente. É a prova de tempo. Não se apaga. Contudo, precisamos tomar consciência de nossa salvação. Valoriza-lhe e continuar seguindo a Jesus. A sangue de Jesus não significa ter licença para pecar. Pelo contrário, Deus nos deu uma salvação eterna, e nós lhe pertencemos para sempre, não somente quando nos sentimos bem. Aleluia. Os santos assinalados com o sangue encherão o céu, e nenhum deles estará no inferno, nem por engano. Um rato alardoso. Alguém disse que o sangue de Jesus debilitou a Satanás. A Bíblia nos diz, entretanto, que ele é como um leão que ruge. 1 Pedro 5:8. Ele aparece na escuridão e trata de assustar aos filhos de Deus com seu potente rugido. Mas quando a gente acende a luz da palavra de Deus, descobre que não há tal leão. Quão único é um rato alardoso. John Bunyan dizia que o leão que está escondido ao lado do caminho e não tem nem garras nem presas. Cristo as arrancou no Calvário. Sua descendência ferirá-lhe a cabeça, e você lhe morderá o calcanhar. Gênesis 13:15. E no Calvário se cumpriu. Esse pé de Jesus perfurado por um prego para sujeitá-lo ao madeiro, de algum jeito deu na cabeça de Satanás, e a esmagou. Desde esse momento, o diabo padece de uma espécie de dano cerebral. Ele não pode pensar nas coisas de Deus. Mateus 16:23. No jardim do Éden, Deus já sabia que o sangue de seu poderoso Filho destruiria as obras do diabo. Não era uma promessa oca de Jesus quando reuniu a seus discípulos, e isso inclui a você e a mim. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para que os jogassem fora, e para sarar toda enfermidade e toda doença. Mateus 10:1. Jesus podia fazer isto porque ele tem poder sobre o diabo. Seu sangue é o segredo da vitória. Do mais recôndito ao absolutamente inalcançável, nada fica fora de seu alcance. Corpo, alma, mente, coração, e até o mais profundo de nosso ser. Permita que Cristo ponha seu sinal em você. Você necessita que ele o marque externamente e eternamente, e você será um filho ou uma filha de Deus, um membro da família real de Deus. O que você deve fazer agora? Em João 6:37, Jesus deixou esta promessa: ao que vem a mim jamais o lançarei fora. Isto inclui você, quem quer que seja e onde se encontre. Se você repetir a seguinte oração do profundo de seu coração, Deus a ouvirá e a responderá, e lhe salvará ali mesmo, instantaneamente. Se você ainda não for um filho ou uma filha de Deus, e quer ser limpo de seu pecado através do sangue de Jesus e recebê-lo como seu Salvador pessoal, convido-lhe a elevar a seguinte oração no profundo de seu coração. Querido Pai que está no céu, venho diante de sua presença no nome de Jesus. Ponho diante de ti todos os meus pecados, problemas e vícios. Quero que me lave agora com o sangue precioso de Jesus, o qual ele derramou no Calvário. Quero que rompa toda atadura de pecado e todo pacto com Satanás em minha vida e em minha família. Quero que me marque exteriormente com seu sangue precioso. Quero ser teu, alma, corpo e espírito, agora e pela eternidade. Senhor Jesus, ponho minha fé em ti e somente em ti. Você é o Filho do Deus vivente. Acredito com todo o meu coração que neste momento que confesso com minha boca, que tu és o meu Salvador,
Meu Senhor e meu Deus. Agora nasci de novo e sou um filho de Deus. Acredito e o aceito. No nome de Jesus.